Nesse início de trabalho, eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes. Tem muita importância o trabalho nas equipes. Se uma pessoa observa a vida de um tio, a vida do pai, ela vai confirmando assim que a importância da pessoa é ter uma atividade, é ter um trabalho. Na nossa equipe possibilita esta condição, ter o trabalho e ter o propósito interno, porque se uma pessoa trabalha sem ter um propósito, ela descuida durante a sua vida e quando vence o período dela, que ela pode parar de trabalhar pela idade em que vai apresentando, ela também não enriqueceu dentro dela. O trabalho na equipe possibilita esta condição, a pessoa trabalhar e tornar-se enriquecida dentro pelas qualidades que ela foi desenvolvendo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Conceito Humano e Vontade de Deus na Lei da Reciprocidade. Cada espírito humano tem que fazer muito esforço em caminhar com as suas próprias pernas, percebendo que o que ele recebeu dos pais não apresenta uma coerência. O que ele recebeu nas escolas, nas igrejas, não apresenta um instante de lucidez para a sua vida interior. Esta condição é muito simples. Cada espírito humano que apresenta com uma condição de envelhecido, apresenta dentro dele uma insegurança. Às vezes a pessoa pode achar assim que acontece na família das outras pessoas, mas acontece na família da própria pessoa. É só fazer a observação na vida da mãe, na vida da irmã, da mãe, do irmão, da mãe, e assim vai confirmando que o conceito que a pessoa aceitou durante a sua existência não deu a ela uma sustentação. E a sustentação para a vida interior de uma pessoa é uma condição física. A condição da saudade que uma pessoa sente é uma condição física. A condição do amor que a pessoa sente por uma outra pessoa, para um outro semelhante, é uma condição física. E é tão forte assim que, no caso de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, eles procuram a maneira de se encontrarem para amenizar aquele amor. Isso em toda época na vida da pessoa. O amor não apresenta somente no período da formação da pessoa, independente da idade em que a pessoa apresenta. A condição do amor vai fluir na vida daquela pessoa todo o período da sua existência. É uma condição que cada espírito humano tem que ir começando a observar. Nossa grandeza é com o que nós colhemos e a maneira que nós colhemos. O conceito que cada espírito humano tem, que recebeu, ele é que tem que fazer esforço de caminhar com as suas próprias pernas. É um processo natural. Fica fácil de observar na época de Jesus. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de conviver com Jesus e quantas tiveram a oportunidade em ouvi-lo. E muitas pessoas foram na época do julgamento que organizaram para que Jesus parasse de influir na vida das pessoas, porque o que fizeram foi que ele influía corretamente na vida das pessoas e isso atrapalhava os dirigentes das religiões daquele tempo. Isso incomodava a simpatia, a coerência, quando ele ensinava corretamente o caminho da luz para as pessoas, aquelas pessoas paravam de procurar os sacerdotes daqueles templos. Com isso, aqueles sacerdotes ficaram incomodados, porque perdiam o prestígio. A vida de uma pessoa se encontra com a coerência e a maneira que ela vai fazendo todo o instante para ela ter dentro dela aquela confiança. Entender corretamente é uma coisa bem importante. Não se encontra na condição da pessoa ter um nível na sociedade de destaque ou não ter. A vida da pessoa é com ela mesma e é bem interessante e é muito importante. Cada um conhece uma pessoa que mora numa determinada região, muitas vezes sem um recurso financeiro, e aquela pessoa conhece como a lua se encontra, o benefício que existe do jeito que a lua se encontra apresentando, e aquele benefício a pessoa vai colher determinados
determinados dias depois, a época da lua para o plantio de determinados alimentos, a época da lua para o plantio de outro alimento. É bem simples, esta pessoa tem um valor e esse valor é daquela pessoa, e o jeito que ela relaciona com uma ou outra pessoa, as pessoas ficam felizes em relacionar com ela. Conceito humano e vontade de Deus na lei da reciprocidade. É um esforço, cada espírito humano, fazer um trabalho com ele mesmo de ir observando que, quando a pessoa pensa que ela encontra-se desenvolvida, esse é um conceito que a própria pessoa criou para ela. O desenvolvimento teria que se encontrar de acordo com como a Terra se encontra. Se a Terra se encontrasse bonita, se a Terra se encontrasse limpa, como há muitos e muitos anos, as pessoas que se encontram hoje sobre a Terra poderiam dizer que estariam evoluídas. O conceito que cada espírito humano tem é aquele conceito que ele recebeu dos pais, e aquele conceito daquele pai é o conceito do pai dele. E se a Terra vem piorando cada ano, todo um conceito, toda uma formação se encontra errada. Não tem uma maneira de falar que a pessoa encontra-se desenvolvida ou evoluída. E é bem interessante, pode encontrar-se com uma ou com outra pessoa que hoje a vida das pessoas se encontram com mais fartura, com mais facilidade, e que não tem aquela condição que tinha há algumas décadas, que as pessoas tinham muita limitação com a falta do alimento. Ter a falta do alimento é uma coisa que sempre existiu, numa época ou em outra época, mas se observa que a pessoa se encontra num processo de decadência há várias décadas, há várias centenas de anos, há alguns milhares de anos, sempre existiu para umas pessoas uma limitação. Se tem uma limitação, num período anterior teve um descuido no plantio. A pessoa parou de ter interesse em conhecer as manifestações que a natureza sempre trouxe, facilitando a vida de cada um, que é o caso de como a lua se encontra para determinados tipos de plantio naquela fase da lua, e para outros plantios, outra fase que a lua vai apresentar. Cada espírito humano tem que observar assim que toda época houve a atuação daquelas pessoas que se encontravam de maneiras que queriam perpetuar na condição de orientar as pessoas. Esse é um costume que já vem há milhares de anos. Hoje, a pessoa tem dentro dela a condição de tornar-se livre. E o tornar-se livre não é uma condição de querer que as outras pessoas se clareiam. Ela mesma é que tem que observar que ela é responsável por cada palavra que ela fala. E ela é que tem que ver que quando uma pessoa fala a mais, ela constrói. Dificilmente uma pessoa tem um saber para falar somente aquilo que precisa. Cada um é que tem que observar que o Criador deu para todas as pessoas o começo do certo, e ela tem que caminhar em cima deste conceito. O começo do certo é no início é que vai fazendo uma seleção. Fica fácil de observar que muitas vezes o empregador passa sim por uma situação. No começo ele vê que aquele funcionário apresenta uma qualificação e ele procura fazer a seleção das qualificações e tenta manter aquele elemento no quadro de funcionários. E numa outra seleção ele vai fazendo uma observação dos costumes que a pessoa apresenta.
Cada um tem que observar que, para a vida de sobrevivência, é um procedimento bem simples. Todas as coisas que o Criador nos possibilita são claras e definidas. Os conceitos que uma pessoa tem, ela tem que levar em consideração que para ela mudar a cabeça dela, para ela ter uma maneira diferente de entender as coisas, ela terá que fazer muito esforço. Observando assim a vida de um filho, a vida de um filho de um irmão, a vida de um irmão do pai, vai confirmando as semelhanças que existem. E a outra apresentando uma altura muito diferente, vê-se que existe a maneira que tem dentro da cabeça da pessoa, os conceitos. E o conceito é bem interessante, porque às vezes uma pessoa pensa assim que ela tem um amor, e esse amor é um amor relativo. Porque é muito interessante, um casal vive juntos muitos e muitos anos e aquele casal tem filhos. Depois acontece um descontentamento por parte de um, por parte de outro. Aquele amor que julgavam que existia entre os dois, agora um não pode ver o outro. Aquele conceito que nós temos assim, que o amor e o ódio andam juntos e andam mesmo. Então um conceito errado que a pessoa teve durante a vida dela no relacionamento com a outra pessoa é um conceito errado deste amor. E é bem simples de observar que muitas vezes um filho apresenta um descontentamento com o pai, um descontentamento com a mãe. Ele acha assim que ele vai fazer diferente no futuro. E é bem sério, porque num período recente, muitas vezes aquele filho encontra-se comportando de uma maneira pior. Aquele descontentamento que aquele filho tinha em relação ao comportamento que os pais tiveram, ele não pode fazer diferente. Na nossa vida interior, o esforço para caminharmos sobre a terra com uma clareza daquilo que nós precisamos para termos a continuação da vida com uma segurança interior. A vida é bem simples, porque nós temos os relatos de algumas centenas de anos do comportamento que tiveram naquela época, do abuso do poder, da maneira que fizeram com que uma pessoa que não apresentava uma simpatia e os juízes tiveram a maneira de fazer com que aquela pessoa fosse inadequada para viver na sociedade, usando o nome do Criador para eliminar aquela pessoa. É um procedimento que existia e que ainda hoje existe em uma ou outra região. Cada espírito humano tem que fazer um trabalho de clarear o seu entendimento, de observar que ele faz pior, pois se ele está vendo assim que aquela pessoa que ele conheceu, que tinha um descontentamento com o jeito que ele teve a formação, e num período recente depois, comportou-se pior. E observando assim que cada ano que passa, a Terra se encontra numa condição mais degradada, com uma limitação da própria Terra poder sobreviver. Tal é o acúmulo de comportamento errado, de excesso de lixo, de maneiras inadequadas de não ter um reaproveitamento de todas as coisas que existem sobre a Terra. E esse comportamento é uma coisa bem simples, porque ele não começou agora, ele se encontra numa fase adiantada. O procedimento errado já vem sendo de muitas épocas. Este comportamento fez com que a Terra ficasse empobrecida. Se nós vivemos sobre a Terra, nós encontramos nesta condição de empobrecidos e com a cabeça que nós recebemos dos nossos pais. Para cada um melhorar a sua cabeça é um esforço, e tem que observar que o esforço que uma ou que outra pessoa faz é sempre na condição de auxiliar uma pessoa que já se encontra com um processo de dormindo, de adormecida, que é muito diferente da época em que colocavam as pessoas que davam-se a elas
o nome de bruxas nas fogueiras. É uma condição que cada espírito humano tem que fazer o trabalho de pesquisar. Aquelas pessoas tinham uma simpatia, tinham um conhecimento de ervas e tinham uma condição de apresentar um bem-estar para uma pessoa, para outra pessoa. Elas eram procuradas pelo conhecimento que elas tinham. Devido ao conhecimento superior que elas possuíam, elas não aceitavam o enquadramento que davam para todos. Elas tinham a cabeça delas mesmas e procuravam caminhar de acordo com a natureza. Para ter um conhecimento de ervas, para ter uma condição de mudar a energia, que quando uma pessoa não se encontra com a saúde, ou seja adulto, ou sejam crianças, aquela pessoa tem uma condição especial. Faltou a saúde no corpo físico da pessoa, precisa de ter uma condição de encontrar-se com uma pessoa que conhece das energias para melhorar a energia daquela pessoa. É uma condição física. Isso vem até a época de hoje, porque também é comum conhecer uma ou outra pessoa que tem a condição de colocar a mão sobre uma pessoa que se encontra com dores e aquela pessoa que está com dor melhora. Mais fácil observar que numa escala pequena, uma mãe que faz isso com o filho. Aquele filho, na condição do desenvolvimento em que ele se encontra, machuca-se e aquela mãe tem a condição, ou aquela avó, em curar aquela dor que está apresentando para aquela criança. O machucado fica, mas aquela criança equilibra-se. Aquela criança equilibrando, ela para de chorar e ela sabe assim que encontra-se dolorido aquele lugar que machucou, mas aquele adulto tem esta condição, que é uma condição para melhorar aquela dor daquelas células, é com o amor, é uma condição superior. Na Inquisição, aquelas pessoas que atuavam assim tinham uma condição maior de usar destas energias que tem na criação. E as pessoas sabem assim que existe mesmo, porque são infinitas as ervas que existem e quando a pessoa começa a estudar um pouco, ela vai vendo que tem ervas para todas as finalidades que uma pessoa necessita para a saúde do seu corpo físico. A época da Inquisição não mudou, porque hoje são muitos milhares, muitos milhões de pessoas que seguem a cabeça de uma pessoa só. O ato que aquela pessoa tem, o ato que ela fala, o jeito que ela faz com que aquele rebanho caminha atrás dela, é um processo que todas essas pessoas se encontram adormecidas. É uma condição séria para cada um. Para aquele que faz o ato também é uma condição séria para ele, mas para aquele que se encontra nesta condição de seguir uma pessoa, ele se encontra descuidado. E o Criador quer que suas criaturas mantenham-se despertas, lúcidas, naquela condição de serem atuantes durante a sua existência. E a atuação é um procedimento que tem que existir para a pessoa, porque se a pessoa fica velha, ela tem que ter dentro dela aquele conhecimento. E um conhecimento não é supondo, e as coisas que apresentam na criação sempre são definidas. Num processo simples é fácil de observar. A criança pequena, ela gasta muitos anos para ter o controle do centro motor, para usar a sua mão. Ela gasta muitos anos para aprender os símbolos do alfabeto, os símbolos dos números. Todas as coisas são símbolos e para ter esse conhecimento gastou-se muitos anos. É um processo que existe de um esforço. O conceito que a pessoa tem que ter da sua vida tem que ser um conceito que ela vai sentir segura todo o período da sua existência. Às vezes uma pessoa pode pensar assim que ela se encontra segura no ambiente do trabalho que ela tem, ela se encontra segura com a companheira, com o companheiro que ela tem, o jeito que ela acha que formou os filhos, aqueles filhos apresentam uma segurança. Essa segurança é
toda uma condição relativa, porque quando passa por uma situação, a pessoa dentro dela entra numa condição de desespero. E na vida de uma pessoa, ela tem que ter sempre a condição de ter a solução. E para ela ter a solução, ela tem que ter o conhecimento. Do jeito que aquelas pessoas que apresentam o conhecimento para melhorar a energia de uma outra, que apresenta um enfraquecimento físico ou um processo de desarmonia com o seu corpo físico, ela tem que ter também a base para a continuação da sua vida. A vida de uma pessoa é muito interessante. Quando ela começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, dentro dela vai adquirindo uma força. E essa força é bem simples, porque vai clareando dentro dela e ela vai vendo os quadros que ela teve a vivência. Esse clarear é uma graça que a pessoa tem, porque durante o período em que ela se encontra caminhando sobre a terra, ela vai tendo a condição de usar o terceiro mandamento. Ela vai tendo a força de trazer para a memória as vivências que ela teve. Com isso, ela vai observando assim que hoje ela está tendo esta condição, mas a vida dela toda que ela teve as vivências, vai vir quadros que ela vai ficar muito descontente. Independente dela, esses quadros apresentarão. E é bem sério, porque quando uma pessoa que descuidou durante a sua vida, ela fala que ela não quer nem lembrar e ela não quer saber daquilo que está acontecendo. E é comum conhecer muitas pessoas que têm o costume de entorpecer-se todos os dias. A responsabilidade é da própria pessoa. Ter a condição de viver com clareza é benefício para aquela pessoa. Tem nos ensinos que quando encontrava-se as virgens e elas encontravam-se descuidadas, uma faltava um pavio, a outra faltava a maneira de acender a lâmpada, a outra tinha a lâmpada, mas não tinha o azeite, a outra tinha a lâmpada com todas as coisas, mas encontrava-se dormindo. E surgiu a oportunidade e nenhuma delas teve a condição de ter o aproveitamento. A clareza, a lucidez tem essa importância. Quando fala-se que uma pessoa é simples, que ela é humilde, por ela ter uma determinada função ou morar num bairro distante, não quer dizer que a pessoa se encontra simples ou é humilde. A simplicidade encontra junto com a singeleza, junto com a beleza. A humildade é uma condição interior de como a pessoa se encontra diante do caminho que ela vem caminhando na existência dela. Com a simplicidade, com a singeleza, tem a possibilidade da pessoa perceber que ela precisa de esforçar-se para sair daquele grau em que ela se encontra. E é um procedimento de dentro da pessoa, que é muito diferente da pessoa ter muitos conhecimentos naquela empresa que ela trabalha, através dos conhecimentos que ela tem, que beneficia aquela empresa, ela tem a promoção, ela é elevada-se do grau em que ela se encontra, vai para um outro departamento. Nesse novo departamento, então, ela tem mais recursos financeiros e ela relaciona com outras pessoas. Mas na vida interior é diferente, o grau é interior, vem com a própria pessoa, porque na vida externa, ter ou não aquela função que possibilita a pessoa elevar-se e melhorar a sua condição social, melhorar a condição de relacionar com outras pessoas, melhorar o recurso financeiro, é muito diferente, porque independente da pessoa, numa fase seguinte, ela será substituída. E cada um sabe assim que existe em muitas empresas, para as funções que existem naquelas determinações, a pessoa tem que apresentar uma determinada idade. Se ela atinge uma outra idade, independente dela, ela é substituída daquele cargo.
Então, a vida exterior da pessoa é uma vida relativa. Se ela teve ou não as promoções na empresa em que ela trabalha, não tem importância. Tem importância que ela continua com ela mesma na sua vida interior, com os seus conceitos e a maneira que ela faz todos os dias para caminhar com as suas próprias pernas, com os seus conceitos. E o conceito é uma coisa bem séria, porque se a pessoa encontra-se descuidada, apresenta uma outra pessoa que apresenta uma aparente clareza naquilo que ela explica, ela caminha junto com a outra pessoa. O propósito que ela não teve durante a sua vida, agora ela se encontra também caminhando com uma outra pessoa com um outro propósito. E até então ela tinha um conceito de andar-se descuidada. A mesma coisa acontece na fase de formação de um jovem. Se o pai não orienta direito aquele filho, não pega na mão daquele filho e o conduz para as finalidades de utilidade que a vida apresenta, outra pessoa pega na mão daquele jovem. E é bem interessante porque é comum conhecer jovens que participam de grupos de trabalho escolares que não trabalham com aquele grupo que ele foi destinado. Ele sempre entra naquela condição de aproveitar o trabalho dos colegas. Desta maneira, existe também o aproveitamento, tirar proveito das oportunidades, mas é um proveito que, se a pessoa observa, é numa escala abaixo, é num processo de degradação. Conceito humano e vontade de Deus na lei da reciprocidade. Cada espírito humano tem que manter-se lúcido para o seu propósito de vida interior. E ele tem que ter a condição de tornar-se simples. Não quer dizer com aqueles conceitos errados que hoje usam da palavra simples. Simples para ele poder receber os auxílios, ter boa vontade com ele mesmo e ter a força para conviver com aqueles quadros que ele recebeu e que ele criou. E observando assim que muitas vezes a pessoa fala de uma outra pessoa e aquela pessoa num período futuro próximo comporta-se pior. Em todas as coisas na criação apresenta um quadro que a pessoa pode tirar proveito. E para tirar proveito, a pessoa tem que encontrar-se ligada com os ensinos e observando que ela é ela todo instante. E a consideração que ela vai receber das outras pessoas é como ela faz com ela mesma, qual o procedimento que ela utiliza para cuidar bem dela mesma. Fica muito difícil considerar uma pessoa que ela mesma não apresenta a idoneidade para merecer aquela consideração. O esforço é individual e, se cada um observa, na criação todos os animais fazem o esforço a vida toda e aqueles animais mantêm-se durante todo o período da sua existência, podendo utilizar o seu corpo. O conceito que uma pessoa recebeu, ela tem que tirar esse conceito de dentro dela e observando que ela, para ser feliz na sua existência, ela tem que ter o conceito correto. E ter um conceito correto é conhecendo os ensinos e observando assim que os ensinos apresentam-se como um corrimão de uma escada, como as placas de uma estrada, sempre orientando e alertando. Um espírito humano não tem condições de assimilar todos os ensinos que apresentam. Ele tem que observar assim que o pouco que ele assimila, ele tem que continuar esforçando para mudar a sua irradiação e ele tendo a oportunidade de apresentar-se com segurança dentro dele. E a segurança não se relaciona em encontrar-se nas proximidades de outras pessoas. Independente daquela pessoa, ele tem que apresentar-se seguro. A segurança é conhecendo os ensinos, estudando o livro Na Luz da Verdade.